Abra comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Vamos ler dos versos 9 ao verso 13. Oração dominical, oração do Pai Nosso. Vamos lá? Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nós declaramos que o mês de agosto é um mês de recompensa. É uma palavra que Deus nos deu. E a recompensa tem dois lados. Aqueles que semearam boas sementes vão colhê-las, e aqueles que semearam sementes ruins também, inevitavelmente vão receber o fruto das suas obras. A Bíblia diz que quem semeia injustiça, recebe injustiça em troca, e nisso não há acepção de pessoas. Então nós não estamos aqui contemporizando, obviamente. Claramente o arrependimento, ele traz uma série de revogações. A gente vai estar esse mês aqui, durante as quintas-feiras, declarando na reunião dos vencedores essa provocação no mundo espiritual, essa ativação. Entenda que o mundo espiritual precisa ser provocado. Quando você entra no mundo espiritual, e há dois tipos de pessoas que se movem no mundo espiritual: profetas e bruxos. Nós estamos ativando coisas ou desativando coisas, e nós precisamos ser muito intencionais nisso, e nós estamos empolgados e acreditamos que nesse mês Deus tem uma recompensa para a sua igreja, uma recompensa para o seu povo. Salmo 90 diz: faze-nos ver o bem por conta do mal com que fomos afligidos. É como se você tivesse um crédito pelas provas que você passou, as tentações que você venceu, as lutas que você lutou, e nós estamos realmente reivindicando esse crédito, e estamos trabalhando no sentido de romper todas as sentenças e julgamentos que foram lançados contra nós, de alguma forma. Quantos estão comigo aqui hoje, em nome de Jesus? E queremos fazer esse caminho de muitas pessoas que precisam ir até a cruz, levar seus fardos, seus pesos e seus pecados, a fim de que eles possam ser bem-sucedidos e quebrar esse loop existencial. Hoje eu quero falar sobre a agenda do céu. Deus tem uma agenda para a terra. Quantos concordam com isso? Os engenheiros sociais têm toda uma agenda. O progressismo político tem um movimento de fazer manipulações a fim de chegar aos seus objetivos, e eles sempre frustram-se, porque eles quebram a cara, encontram uma parede na frente. Deus é o Senhor das variáveis, então Ele mexe em todo jogo com um movimento. Deus é um jogador de xadrez cósmico, e Ele sabe vencer o jogo antes do jogo começar. Ele já tem a última jogada planejada, e quando o inimigo pensa que está vencendo, Deus lá e mexe uma peça. Deus, diga para o seu irmão: Deus está mexendo uma peça hoje na sua vida. E o inimigo está levando um checkmate, ok? Quantos estão comigo aqui? Mateus capítulo 6, o texto que nós lemos é a oração do Pai Nosso, a oração dominical, a oração modelo. Eu quero falar 6 coisas rapidamente sobre essa oração hoje. Primeiro, fazer grande o seu nome sobre toda a terra. Segundo, a cultura do céu na terra. Terceiro, provisão e bênção para toda a humanidade. Quarto, perdão e reconciliação. Quinto, alinhamento com os céus. E sexto, para que o seu reino venha. Então, primeiro, a oração do Pai Nosso diz: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Deus quer que o seu nome seja santificado na boca dos seus santos. Deus quer que o seu nome seja engrandecido em toda a terra. Deus quer que todos os povos, línguas, nações e tribos
do planeta possam reconhecer o seu nome. Ao seu nome se dobram todo joelho e toda língua confessa que Ele é o Senhor. Então, grande é o seu nome, diz a Bíblia. Lá no Salmo número 8 diz: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste no céu a tua majestade. No verso 9 ele repete de novo: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. O profeta Jeremias vai dizer: ninguém há semelhante a ti, Senhor, tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Salmo 99, verso 3 também vai dizer: celebrem eles o teu nome, grande e tremendo, porque é santo. O Salmo 138 tem uma informação adicional. Ele diz: prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia e da tua verdade, porque magnificaste acima de tudo, o teu nome e a tua palavra. O que as Escrituras dizem é que o nome de Deus e a sua palavra estão sobre todas as coisas, estão sobre o câncer, estão sobre a doença, estão sobre as enfermidades, estão sobre as dívidas, estão sobre as opressões, estão sobre os demônios, estão sobre o inferno inteiro, estão sobre a corrupção, estão sobre a engenharia social, estão sobre as armadilhas que prepararam contra você, estão sobre as crises conjugais, estão contra as crises emocionais, os defeitos e as forças espirituais que lutam com você. O nome de Jesus está sobre todo nome, sobre toda circunstância, sobre toda batalha que você está lutando. E a Bíblia diz que Deus engrandeceu Abraão para engrandecer o seu próprio nome. Às vezes Deus engrandece pessoas para que o seu nome seja engrandecido, para que você leve o seu nome. Então diz a Bíblia: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, Abraão, se tu uma bênção. Deus não tem problema de fazer pessoas famosas, desde quando essas pessoas famosas não acham que é sobre elas, não se engordam com os elogios, não se incham de orgulho e de arrogância, porque a arrogância tem cheiro de Satanás, de diabo. Todas as vezes que você vê o orgulho, você vê a face de Lúcifer, e não é aquilo que representa Deus. Deus não tem problema de engrandecer o nome de pessoas, desde quando essas pessoas saibam que elas foram engrandecidas por um propósito. Diga para o seu irmão: Deus quer engrandecer você com um propósito. A mesma coisa que Deus fez com Abraão, Ele fez com Davi. Diz lá em 2 Samuel 7: agora pois, assim dirás ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos: olha de onde eu te tirei, Davi, de trás da malhada, das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Verso número 9: e fui contigo por onde quer que andaste, eliminei os teus inimigos de diante de ti, e fiz grande o teu nome, Davi, como só os grandes têm na terra. É Davi que depois vai dizer: o engrandecer pertence a ti. Deus levanta uns e abate outros. Diga para o seu irmão: Deus levanta e abate. E se lhe aprouver, Ele vai levantar você, para que o nome dEle seja levantado. Se lhe aprouver, Ele vai fazer da sua empresa uma grande empresa ministerial para servir aos planos dEle. Se lhe aprouver, Ele vai abençoar a sua família e a sua casa, para que ela seja um modelo e uma referência, para que o nome dEle seja exaltado. Se lhe aprouver, Ele vai fazer você famoso, para que famoso seja o seu nome através de você. Mas o que aconteceu com Davi? Davi, ele tem aquele caso que você conhece, a Bíblia não esconde, de Bexiba, de Betseba. E Deus vai falar com Davi através de Natã, o profeta, dizendo: Davi, você infamou, você difamou, na verdade não difamou, você trouxe infâmia para o meu nome. Veja o que o profeta Natã vai falar sobre o pecado de Davi. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás.
Mas posto que com isso deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Deus está falando: eu perdoei o teu pecado, mas o seu pecado trouxe blasfêmia para o meu nome. É isso que diz Paulo aos Romanos, no capítulo 2, no verso 24. Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Você tem que entender o nome que você representa. Você não é simplesmente o empresário, você é o cristão. Você não é simplesmente o profissional liberal, você é o cristão, é o crente. Você não é simplesmente o pastor ou o líder, você é o cristão, você é luz. As pessoas não vão reclamar de que o ímpio está praticando impiedade, elas vão reclamar de que alguém que sustenta o nome de Jesus e que professa ser crente nos valores do Evangelho está fazendo coisas diferentes daqueles valores. E Deus diz: pecados têm consequências. E Paulo fala a Timóteo: entretanto o firme fundamento de Deus permanece, tendo esse selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Paulo está dizendo: se você for colocar Deus nas suas treitas, você vai arrumar uma confusão maior do que você imagina. Não coloque Deus no meio dos seus pecados, não coloque o nome de Deus no meio das suas confusões, não envolva Deus nas coisas erradas que você faz. Nos 10 mandamentos nós temos em Êxodo capítulo 20, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. E o Salmo 91 diz que a salvação vem de conhecer o seu nome. Ele diz: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Você conhece o seu nome? Eu estou deixando você pensar. O Salmo 48 diz: grande é o Senhor e muito digno na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Eu acho que o pessoal vai perder o emprego aqui para cantar. Queremos o teu nome e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Diga para a pessoa do seu lado: Deus quer engrandecer o seu nome através de você. Deus quer fazer o seu nome ainda maior através de você. Ele quer que o seu nome seja honrado através da sua vida. George Foreman foi campeão mundial e perdeu naquele trágico dia lá em 1973 o título para Muhammad Ali. E depois fez algumas lutas e se aposentou, começou a servir numa comunidade carente, se tornou pastor. E ele estava perdendo o prédio onde ele estava fazendo um grande trabalho social nos Estados Unidos, e resolveu disputar outra vez o título. Ele tinha o direito de desafiar o campeão. Ele já tinha 41 anos, eu acho, e o campeão tinha 20 e poucos anos. Ele estava assim com uma barriguinha tipo... e você percebia notoriamente que ele estava fora de forma, ele não estava na sua forma mais ideal. E o pacote era: você vai levar uma surra e vai ganhar uns milhões de dólares. Ele falou: uma surra por milhões de dólares eu estou disposto a levar. Só que ele chegou lá e apanhou, e no último round ele deu um
soco no queixo do campeão e o nocauteou. Ninguém entendeu nada, todo mundo falou assim: o que foi? O que passa? Então ele se ajoelhou ali no ringue, começou a falar em línguas, e depois o repórter perguntou: o que aconteceu? Ele disse: Deus guiou o meu punho direto no queixo dele, aleluia. Tempos antes, a esposa dele tinha sonhado, falou: Foreman, Deus me deu um sonho de que você seria levantado outra vez no ringue como campeão, para que o nome dele fosse engrandecido. Então o Pai Nosso diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Estamos falando do céu na terra, estamos falando da cultura do reino de Deus invadindo a sociedade. Ora, quando Alexandre o Grande conquistava um território, ele afirmava e abraçava todos os aspectos da cultura local que não entrassem em conflito com a Grécia. O sonho de Alexandre era ter uma cultura só no mundo, a cultura helênica, a cultura dos gregos. E todos os outros componentes daquela cultura eram assimilados. Os gregos eram colonizadores culturais. Então a linguagem, a arquitetura, a educação, a religião, as estradas, serviços postais, a moeda, eram integrados ou criados com base no reino de Alexandre. Os poetas faziam poesias e canções que celebravam a grandeza dos gregos. A arte, a política, a economia consolidavam a cultura grega depois das conquistas territoriais das províncias que ele tomava. Eles eram assimiladores culturais. E eles batizavam os povos ocupados com seus valores, com a sua cultura. Tudo deveria refletir os ideais gregos que na mente de Alexandre e dos seus homens eram uma cultura superior. Alexandre era filho de Filipe II. De onde vem aquela cidade, lembra? Filipenses. E ele foi treinado para ser um general aos pés de Aristóteles. E o sonho dele era fundar Alexandrias ao redor do mundo, e quando não, tornar aquelas cidades que já existiam em cidades gregas com culturas, com a cultura dos gregos ou a cultura dos helênicos. A superioridade dos gregos deveria ser traduzida em uma cultura somente em todo o mundo. E o problema aqui é que isso é uma contrafação, é uma falsificação, é uma imitação. O modelo do ministério apostólico de Jesus na terra segue as mesmas diretrizes, e não foram os cristãos que copiaram os gregos, não é Deus que copia Satanás, nunca. Nosso chamado é batizar as culturas com os nossos valores. A grande comissão é ir por todo mundo, pregar o evangelho, fazendo discípulos de todas as nações, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Não é tirar algumas pessoas do inferno, não é salvar alguns poucos, não, é transformar sociedades, é invadir o sistema educacional, o sistema político, o sistema econômico. Ou seja, nosso chamado é discipular as nações, trazer o que é superior do céu e substituir ou adicionar a cultura, na frase, no tema, no insight, assim na terra como no céu. Vamos lá? Esse é um resumo, é o slogan bíblico, publicitário, de reduzir a mensagem em uma somente frase. Qual é a grande missão? Assim na terra como no céu. Fazer da terra um pedaço do céu. Então nós devemos celebrar e afirmar tudo que o homem tem obtido, que não haja conflito, e tomar o que não se ajusta ao padrão, ao cânon, ao tamanho das escrituras, aos ideais do reino do céu na terra. Nós devemos ser colonizadores culturais, como Paulo entrou na Macedônia. Paulo começou o ministério ali, lembra? Ele estava em Bitínia e o Espírito Santo o impediu de voltar para a Ásia. Nós estávamos lá agora, recente, uns 2 meses atrás, na região das Galácias,
da Galácia, dos Gálatas, e depois do Império Lídio ali, e fomos ali pertinho, em Éfeso, e Paulo estava por ali, e o Espírito Santo o impediu, e apareceu um jovem, um varão macedônio, e disse: passa para a Macedônia. Ora, a Macedônia é a terra de Alexandre, e ele está sendo chamado para simplesmente invadir a terra dos colonizadores culturais, com a outra cultura, a cultura do céu. Ali na Macedônia, em Filipenses, ele leva uma surra, vai preso. Você conhece a história? Lá em Tessalônica, ele diz: lutei contra inimigos hostis. As grandes batalhas de Paulo acontecem ali. E ele chega lá em Atenas e vai lutar justamente contra o helenismo o helenismo raiz, né? Contra os estoicos e contra os epicureus. São os dois tipos de filósofos que estão ali discutindo, e Paulo entra e prega aquele sermão todo temático, bem ajustado, um sermão mais bem preparado de Paulo, mas não tem efeito nenhum. Na verdade teve o efeito, porque ele abriu uma igreja posteriormente em Atenas, onde Dionísio se converteu. E quando ele vai lá para Corinto, ele vai falar da experiência que ele teve. Eu não vos preguei o evangelho por base em sabedoria, em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas na demonstração do Espírito e do poder de Deus. Então duas culturas estavam em choque: a cultura dos macedônios, a cultura dos gregos, a cultura dos helênicos e a cultura do reino de Deus. Paulo foi chamado para trazer uma invasão celestial dos valores dos céus sobre as cidades greco-romanas, e foi isso que ele fez com a grande máxima: venha o teu reino, faça-se a tua vontade aqui na terra como no céu. Então, nós estamos para ver um alinhamento da terra com a agenda do céu. Tem gente que fala: não estou nem aí. Ei, nós estamos no final de uma curva. Eu já falei para você, o tempo ele não é reto, linear, ele é curvo, como um espiral, ele vai se desenvolvendo em meio de ciclos, e nós estamos no final de uma curva, e no fim desse ciclo, prepare-se para ver o rolo do livro se abrir diante dos nossos olhos, e os planos de Deus se desenrolarem. Ei, Deus tem uma agenda para a terra, e ela está para se manifestar. Essa é a chamada da oração dominical. Quando vocês forem orar, orem para que o reino de Deus venha. A igreja está orando errado, ela está orando para ir embora no arrebatamento. Eu não tenho nada contra arrebatamento, só que ele não é secreto, ele acontece no dia final, e todos nós seremos trasladados, arrebatados, e nos encontraremos com Jesus. Mas depois não tem 7 anos de tribulação, sinto lhe informar. Que tristeza. Eu gosto do silêncio, significa que você está pensando. Eu queria ficar só nessa parte, mas vamos para a terceira. A terceira palavra, o insight da oração dominical, é provisão e bênção para a humanidade. Veja o que diz: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O pão é nosso, isso é uma expressão revolucionária. O pão não é meu, é nosso. Diga: pão nosso. Diga: eu quero ter pão para nós. É o que Paulo fala a Éfeso, a igreja de Éfeso: o que roubava não roube mais, antes trabalhe para que tenha para si e para os outros. Diga: para mim, para os outros. Você não deveria ter só para você, você deveria ter para você e para os outros. Tem gente que fica assim pensando em ter para si, o suficiente para si. Eu vejo às vezes a igreja com uma missão tão voltada para as suas próprias necessidades, quando a igreja virou um supermercado, onde a gente só vem aqui pegar algumas bênçãos e ir embora. Você pensa tão arcaico, tão pequeno, sua visão é tão míope. Não, isso aqui não é um supermercado, isso aqui é o jardim do Éden, isso aqui é o lugar onde os céus e a terra se encontram, isso é o lugar da manifestação de Deus. Deus não quer simplesmente te abençoar, Ele quer abençoar você, para você criar um ecossistema de bênção à sua volta, onde muitos vão ser abençoados com a bênção que Ele te entregou. Mas enquanto você só olha para si, você se torna um poço. Deus não quer que você seja um poço de necessidade, Deus quer que você seja uma fonte que jorra para outras pessoas. Abraão, sê tu uma bênção. Me ajuda aí, faz alguma coisa.
Então o pão é nosso, porque o pão é para repartir a cada dia. Ei, a oração é: eu quero pão para repartir a cada dia. Eu quero um pão que seja suficiente para mim e seja o bastante para outros à minha volta que precisam do pão. O pão é nosso, porque o pão é coletivo, porque o Pai é nosso, porque o reino é nosso. Então diz a Bíblia: Deus pode fazer-vos abundar em toda graça. Tem gente que se escandaliza com a riqueza. Eu me escandalizo com a pobreza. Tem gente que olha para a riqueza e fala assim: podia dar para os pobres. Judas derramou 1 ano de salário no corpo de Jesus. Que desperdício. Judas. Jesus diz: eu tenho mais disso. Na verdade eu criei um universo inteiro disso. Olha para os quasares, para as supernovas, para os buracos. Veja a riqueza, a vastidão desse planeta. Você não investigou, ainda não conhece 5% da profundeza dos oceanos, e você está falando de desperdício. Você não sabe o que tem lá embaixo, você não sabe o que tem lá em cima, você está falando de desperdício. Veja um Deus abundante e extravagante, é El Shaddai. Mas a mensagem de Judas é defender a pobreza em nome dos pobres. Eu vou repetir: defender a pobreza em nome dos pobres. Defender a pobreza, a miséria, a escassez. Porque na visão dele, se alguém ganhou, outro perdeu. Se alguém comeu um bife, outro morreu. Se alguém ganhou dinheiro, outro ficou sem. Seu comuna. Não! Existe lugar no topo para todos, existe provisão para todos. O pão é nosso, tem pão para todos. Na mesa do reino tem pão para todos. O meu cálice transborda, me ajuda aí, faz alguma coisa. Deus pode fazer abundar em toda graça. Abundar, diga abundar. A fim de que, tendo sempre, diga ter sempre. Olha só a segunda frase: ampla suficiência. Não é só suficiência, é ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. O que está dizendo é que ter sempre ampla suficiência vai te fazer abundar em boas obras que vão beneficiar tanta gente ao seu redor. Você não pode ajudar o pobre sendo pobre. Essa é uma mensagem revolucionária. Paulo está falando: tenha sempre, em tudo, ampla suficiência, para superabundar em toda boa obra. E o texto continua: para que por vossa causa muitas graças sejam dadas a Deus. As pessoas vão dar graças a Deus por vossa causa. As pessoas vão agradecer a Deus por vossa causa. As pessoas vão falar glória a Deus por sua causa. Ei, eu vim aqui profetizar para você: as pessoas vão agradecer a Deus por sua causa. Não, as pessoas aqui estão mais empolgadas. As pessoas vão agradecer a Deus por sua causa. Todo dia eu recebo uma dezena de mensagens: eu quero agradecer a Deus por sua causa, eu quero agradecer a Deus por sua causa, eu quero agradecer, eu quero transferir esse manto para a comunidade das nações. As pessoas vão agradecer a Deus por sua causa. Está ficando melhor. Então nós estamos no meio da recompensa. Prepare-se, diga para você: prepare-se. Nós estamos felizes porque vão colher, vão receber. Tem gente assustada assim: o que eu fiz? Deixa eu pensar. Então diz Isaías: dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Aí as pessoas vão enfatizar o verso 2: porque as trevas cobrem a terra, o anticristo, a besta, o falso profeta, o dragão, e a escuridão os povos. Não, esse aí é um detalhe, uma nota de rodapé, porque a ênfase está ali, ó. Mas sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti.
E as nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu. Bill Johnson disse que teve uma revelação desse texto, que isso é a igreja. As nações caminham para a tua luz, e para o resplendor que te nasceu. Levanta em redor os olhos e vê, todos esses que se ajuntam e vêm ter contigo. Os teus filhos chegam de longe, as tuas filhas são trazidas nos braços. Então o verás e serás radiante de alegria. O teu coração estremecerá e se dilatará de júbilo, porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas das nações virão a ter contigo. Amém. E a bênção de José, que os flecheiros lhe atacaram, mas o seu favor foi além dos muros. E a profecia de Jacó era a bênção dos altos céus, a bênção das profundezas, a bênção do seio, a bênção da madre. Deus está pronto para liberar quantidades enormes, sem precedentes de riquezas para o avanço do seu reino aqui na terra. E as riquezas das nações, diz o texto, estão vindo. Diga para o seu irmão, estão vindo. Ei, os contratos estão vindo, as ideias estão vindo, os planos de Deus estão chegando para você. O desenrolar, o desamarrar, os nós estão sendo desfeitos. Coisas na sua vida que estavam trancadas estão sendo quebradas. Ele tem as chaves para destrancar o suprimento que precisamos. O pão nosso está vindo para avançar com seus propósitos e quebrar a dominação ilegal das estruturas demoníacas. Então, rapidamente, há 3 situações acontecendo agora, e eu tenho que falar isso rápido. Transferência de riquezas, criação de riquezas e recuperação de riquezas. E se você não gosta desse tipo de mensagem, deixa a sua parte para nós, que a gente vai querer ela. Se você não gosta, a gente gosta, porque Deus quer prosperar você por um propósito. Não é ostentação, não é ficar juntando com medo de perder, não é nada disso. É para criar plataformas e ambientes e ecossistemas e liberar sobre o mundo os planos dele, que precisam de recursos. Prédios, nós agora estamos precisando de um prédio. Fizemos a proposta de um prédio. Nós queremos um prédio 5 vezes maior do que esse aqui, olha, desse tamanho. E Êxodo 3 vai falar no verso 21: eu darei mercê a este povo aos olhos dos egípcios, e quando saídes, não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha, às suas hóspedas, joias de prata e joias de ouro e vestimentas, as quais poreis sobre vossos filhos e sobre as vossas filhas, e despojareis os egípcios. É uma transferência. A Bíblia está cheia, repleta de textos assim, de despojar os egípcios. O homem de bem deixa herança aos filhos dos seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada na conta do justo. Segundo, eu tenho que correr com isso. Criação de riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é que te dá força ou capacidade para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu aos teus pais, como hoje se vê. Deus está falando aos judeus, está dizendo: olha, eu vou te dar capacidade de produzir, capacidade de criar, eu vou te dar ideias de sucesso. Quantos querem ideias divinas de sucesso? Perceba o texto: lembrarás do Senhor teu Deus, e para confirmar a sua aliança. Deus vai confirmar a sua aliança. Ei, Deus vai confirmar a sua aliança. Deus vai confirmar a sua aliança. Deus vai confirmar a sua aliança. Ei, diga para o seu irmão: Deus vai confirmar a sua aliança. Você tem uma aliança financeira com Deus, Deus vai confirmar a sua aliança. Você tem sido fiel a Deus com seus recursos, Deus vai confirmar a sua aliança. Deus vai abrir as janelas dos céus, vai derramar bênçãos sem medidas. Deus vai amarrar a boca do devorador. A vossa vida no campo não será estéril, e vos chamarão uma terra deleitosa novamente outra vez, e a glória dessa casa será maior do que a da primeira. Terceiro, recuperação de riquezas. Este é um tempo de receber de volta o que é seu por direito. Recuperação de coisas que foram roubadas. Retificação de fraude ou trapaça. Diz o texto em Josué: dei-vos a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nelas, comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Eles
receberam aquilo pelo qual não trabalharam, receberam ideias e habilidades para lutar e vencer as guerras pela terra, e eles recuperaram a terra de Abraão, que era deles. Deus prometeu a terra para Abraão e devolveu a terra. Devolveu a terra, está falando com alguém aqui. Devolveu a terra. Devolveu a terra. Lá no livro de Esdras diz, no primeiro ano de Ciro, o rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, eu gosto sempre disso, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem está falando é um Ciro, um rei pagão, falando: olha, o Senhor dos céus me deu a missão de construir um templo para ele. Verso 3, lá em Jerusalém: quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Todo aquele que restar em alguns lugares em que habita, os homens desse lugar o ajudarão com prata, ouro, bens e gado, fora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Um rei pagão. E Isaías vai falar: Ciro, o rei, o imperador, ainda que não me conhece, fará toda a minha vontade. Eu ungi meu servo Ciro. Deus chama um rei que não conhece a Deus de servo. Tem gente que não conhece a Deus que vai fazer a vontade de Deus. Tem muita gente que não sabe, mas vai fazer a vontade de Deus. E o verso 7: vem uma recuperação de riquezas de muitos anos. Diga comigo, muitos anos. Olha só, também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa de seus deuses. Deixa eu ver se eu lembro. A ordem saiu no ano 445. Nabucodonosor conquistou Jerusalém no ano 605. Quantos anos passaram? E depois desse tempo todo, tirou o Ciro, rei da Pérsia, sob a direção do tesoureiro Mitridate, dá um nome legal para o seu filho aí, você que está grávido, que os entregou contados a Sesbazar. Como é que é o seu nome? Sesbazar, príncipe de Judá. Eis o número deles: 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata e 29 facas, 30 taças de ouro, 410 taças de prata de outra espécie e 1000 outros objetos. Todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400. Todos esses levou Sesbazar quando os do exílio subiram da Babilônia para Jerusalém. Você sabe o que a Bíblia está dizendo? Zorobabel recebeu do rei Ciro o que era seu por direito, porque o rei Nabucodonosor havia tomado de Israel. Depois de mais de um século, 5.400 utensílios de ouro foram devolvidos. Alguns estão entrando, outros estão... O que isso se aplica a mim? Essa é a resposta que você deveria dar. Logo adiante, Artaxerxes concedeu livremente madeira para construir os muros. Está lá em Neemias 2,8. Mas eu tenho que ir por 4 pontos, já são 11h42 e você tem que almoçar. Quarto, perdão e reconciliação. Cada um desses pontos é uma mensagem, mas eu vim aqui hoje tragar 6 mensagens para você, porque Deus vai dar uma bênção exponencial, uma bênção multiplicada. Perdão e reconciliação é o que a oração do Pai Nosso, a oração dominical está preconizando. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Mas aqui vai uma verdade impopular. Nós sofremos de uma bondade patológica.
Nós achamos que as pessoas que procuram difamar, deturpar e nos destruir devem ser tratadas com inocência e polidez. Se eu encontro uma cobra, eu não fico à vontade, ok? Então observe essas palavras da Bíblia. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. A quem Ele quer bem. Ué, mas Deus não quer bem a todo mundo? Alguém sabe me esclarecer esse texto? Na minha mente eu tinha pensado erroneamente que Deus dizia: paz na terra e boa vontade a todos os homens com quem Ele está satisfeito. Eu pensei que Deus estava satisfeito com todos os homens, mas eu me enganei. Somente um aviso: Deus favorece os homens com quem Ele está satisfeito. Salmo 37, verso 4: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. É verdade que Deus amou o mundo, todos os pecadores, e que deu o seu Filho unigênito como forma de pagamento para reconciliar o homem consigo mesmo. Tudo isso é verdade, mas Deus não estava satisfeito com Herodes, ou a atrocidade que se seguiria quando 2.000 criancinhas inocentes foram mortas na busca de Herodes para destruir o bebê recém-nascido chamado Jesus. Deus não estava satisfeito com aquilo, e Deus não está satisfeito com muitas coisas que estão acontecendo nesse mundo, e a ira de Deus se manifesta do céu contra toda injustiça. Deus odeia a injustiça. Então nós somos chamados para uma tarefa desafiadora: andar em amor com os dois olhos abertos. Falar a verdade sem nunca odiar aqueles que se opõem a nós, ao mesmo tempo que temos que nos proteger de algumas pessoas, percebendo que alguns podem ser resgatados, mas que os outros vão rejeitar a redenção, porque seus corações são pelas suas luxúrias, paixões e contra a verdade. O texto seguinte de João capítulo 3,16 fala que eles amaram mais aos seus próprios pecados do que a salvação. E ainda temos quem vai perseguir e lutar a fim de destruir Cristo e o seu povo. E nós sofremos de uma inocência terminal. No mundo nós temos pastores, ovelhas e lobos. Cães, pastores, ovelhas e lobos. Os cães pastores defendem os fracos dos maus. Quantos estão comigo? Henry Cloud, o doutor Henry Cloud, sugere 3 categorias de pessoas na Bíblia: o sábio, o insensato e o mau. Eu aprendi que o confronto é a tentativa de preservar um relacionamento. Eu achava, muito tempo atrás, que eu tinha que confrontar todo mundo. Isso é um erro, porque a Bíblia diz: não repreenda o tolo, porque sua alma vai se fartar de afrontas. E quando nós não estamos mais dispostos a resolver nossos problemas, é porque nosso relacionamento entrou no início do fim. Quando casais não resolvem seus problemas, quando amigos não confrontam os problemas que existem, quando nós não olhamos nos olhos e estamos dispostos a tirar a poeira de debaixo do tapete, a sujeira que ficou ali entulhada, é porque nosso relacionamento está chegando ao fim. Uma pessoa ferida e rebelde sempre achará que no exercício da sua autoridade você está abusando dela. Elas são orgulhosas, incapazes de se submeter porque se definem como cristãs, mas o seu Deus é o seu próprio ventre. Pode parecer simplista, mas existem 3 categorias de pessoas no mundo: o sábio, o tolo e o mau.
Paulo diz: orai por nós, para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Mas a redenção é suficiente para salvar a todos. E por que nem todos são salvos? Porque nem todos vão largar o seu ego, o seu pecado, o seu orgulho, o seu hedonismo, a sua vida de prazer, o seu adultério, e vão carregar a sua cruz e seguir Jesus. Dê um sorriso assim para o irmão do seu lado, meio forçado, mas dê. Os loucos são aqueles que não sabem o que estão fazendo. Eles não sabem que existe uma inimizade profunda em seu coração contra Deus. Esta é a maior parte da humanidade que se opõe à fé como um modo de vida. Sim, para tais Jesus orou: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Jesus está falando dos romanos, porque os judeus que entregaram Jesus nas mãos dos romanos sabiam. Eles eram os maus. Os fariseus, saduceus, doutores da lei, Anás e Caifás sabiam o que estavam fazendo. Os romanos que crucificaram Jesus não sabiam. E Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Eles não têm faculdade de raciocinar. Já os maus são aqueles que Paulo fala para que sejamos livres dos homens perversos e maus. Nós temos uma crise de bondade terminal na igreja. Ei, tem gente que o caso dele é de polícia. Não dá para resolver senão chamando o governo civil, porque eles estão determinados, são sagazes, têm uma natureza pervertida e cauterizaram suas consciências. Paulo não pensava como muitos da igreja hoje, que sofre dessa bondade terminal, que vê todas as pessoas como boas e confiáveis. Há uma batalha feroz nos céus, e Deus precisa de um exército de gente prudente como as serpentes. A prudência das serpentes falta em muitos de nós inocentes. Nós temos que ser como ovelhas em pele de lobo. Ovelhas ninjas. Você pode até parecer lobo, mas você é ovelha, porque tem muito lobo que parece ovelha. Dê um sorrisão para o irmão. Veja se ele é uma ovelha ninja assim. Tem tartaruga ninja, tem ovelha ninja. Então, amigos, ore por discernimento de espíritos, porque reconciliação exige arrependimento. Perdoar não é o mesmo que voltar a confiar. E o princípio é: amem a todos, mas não seja ingênuo. Está na hora de terminar. Quantos querem que eu termine? Não, que eu termine a mensagem até o fim. Quinto, deixa eu correr. Não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. O princípio é um alinhamento com os céus. Diga: alinhamento com os céus. O que pode atrapalhar você? Existe algo que pode destruir você. Você mesmo. O pecado. Seus hormônios, suas paixões. Paulo diz: foge das paixões. Paixão você não enfrenta, você foge. Você resiste o diabo e foge da prostituição. Quantos estão comigo aqui hoje? A conexão entre livramento e vitória contra a tentação está explicada, explícita aqui. Não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal. Porque se eu for induzido à tentação e chegar nos finalmente, o mal vai te pegar. De alguma maneira vai ter dano, sofrimento e perda. Deus odeia o pecado, porque o pecado machuca as pessoas.
Deus odeia o adultério porque ele destrói as famílias. Porque o casamento é a cobertura e a aliança protege os filhos, e a infidelidade conjugal endemoniza a cama do casal. Tem gente com a cama endemoniada, e aí causa inibição, interrupção e aversão sexual. Deus odeia a mentira, porque a mentira acaba com a confiança. Deus odeia a violência, porque a violência extingue a vida ou machuca as pessoas. Deus odeia a idolatria, porque ela glorifica a criatura que não pode fazer nada por você. Então você fica impossibilitado de ser abençoado, porque você está confiando num Deus falso. Pecado não é uma palavra religiosa. Nós precisamos de um alinhamento. E quando nós temos esse alinhamento, qualquer coisa que acontece se torna parte de um plano. Eu vou repetir isso. Quando nós temos um alinhamento, qualquer coisa que acontece se torna parte de um plano. Eu vou lá de cá. Quando nós temos um alinhamento, qualquer coisa que acontece se torna parte de um plano. Qualquer coisa que acontece se torna parte de um plano. Qualquer coisa que acontece se torna parte de um plano. Qualquer coisa que acontece se torna parte de um plano. Quantos estão felizes agora? Vai ficar, é doido isso, mas vai fazer parte de um plano. Ei, é maluco tudo isso que aconteceu, mas vai fazer parte de um plano, porque Ele faz cooperar todas as coisas conjuntamente para o bem daqueles que o amam. Vai fazer parte de um plano. Aleluia! Vai fazer parte de um plano. Alguns não estão felizes, não sei porquê. Sua linguagem corporal não está me inspirando. Melhora a sua cara aí. Exemplo bíblico de caso. Em Atos dos Apóstolos, Paulo era um prisioneiro em um navio, e sua tarefa era ir para Roma. Ele tinha que ir em Roma. Ele apelou para César, e ele estava no caminho para Roma, e ele tinha uma mensagem para o piloto, o centurião e o mestre do navio. Então ele chama os três juntos. Que ousadia, né? Parece eu em alguns momentos que eu não tinha. Eu me arrependo de algumas coisas que eu faço desse jeito, que eu chamo todo mundo e eu acho que estou do comando de tudo. As pessoas falam: quem é ele? Ele tem a palavra de Deus para dar. Aí depois o pessoal se enche de ciúmes e quer. Gente, mas tem. É incrível esse negócio na igreja, como o pessoal tem luta por geografia e quer derrubar você. De todas as formas. Mas até a tentativa de derrubar você vai virar parte de um plano. É incrível como eles inventam mentiras a fim de derrubar você. Mas até as mentiras vão fazer parte de um plano. Então dê um sorriso gostoso, uma gargalhada. Você consegue gargalhar? Vai fazer parte de um plano. Ei, se você não pegou lá essa mensagem, pega essa. Vai fazer parte de um plano. Então, depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia de jejum, admoestava-os Paulo, dizendo: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. A percepção profética tinha visto o futuro, mas foi ignorada. Eles não ouviram Paulo e seguiram em viagem, com um vento oposto. Na verdade, o navio foi atingido por uma tempestade perfeita em 3 frentes. E vieram juntos de uma só vez e levou o navio. E o verso 14 diz: entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento, chamado Euroaquilhão, e sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Depois de terem perdido todas as esperanças de vida, Paulo então foi visitado por um anjo. Ele foi para a guerra sob um destino que estava a ponto de ser abortado por escolhas de outras pessoas, pessoas ruins. Sabe quando
Algumas coisas não estão nas suas mãos, as escolhas não são suas, e as pessoas fazem escolhas más, e isso traz tormento e prejuízo para a sua vida. Quando a tentação às vezes é provocada pelos erros das pessoas à sua volta, e não os seus. Mas o céu estava respondendo à intercessão de Paulo, e aquele homem sozinho reconduziu o caminho. É aí que quebra o estoicismo. Não há nada fatal, nada que você não possa mudar, nada que você não tenha a chave para virar, nada que você seja uma vítima e essas forças externas a você possam comandar, controlar. Não, você tem poder para se levantar e fazer a diferença. Ei, você tem o poder para se levantar e fazer a diferença. E no verso 20, não aparecendo havia alguns dias, nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. E essa é uma chave. Ele estava na atribuição de um navio que estava fora de alinhamento. Diga, fora de alinhamento. Contudo, Paulo tinha autoridade para ajustar o navio. Diga, irmão, você tem autoridade para fazer os ajustes. Diga para ele, você tem autoridade para corrigir o caminho. E havendo todos estado por muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar esse dano e perda. Veja que ele não contemporiza, não é que ele está jogando na cara, vocês não me ouviram. Ele está dizendo agora, ó, vocês, volta o texto para mim, vocês deveriam ter me ouvido lá atrás. E a propósito, eu não sou responsável pelo sofrimento das pessoas que não ouviram meus conselhos. Ele não está jogando na cara, ele está dizendo, olha, era preciso ter me ouvido e não partir de Creta para evitar esse dano e perda. Verso 22. Mas já agora vos aconselho bom ânimo. Ele dá uma resposta, ele não fica só na crítica, eu falei. Não, ele agora traz uma nova palavra, porque nenhuma vida se perderá entre vós, mas somente o navio. E olha o que ele vai falar, porque essa mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. E olha só o verso 24, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quanto navegam contigo. Não, você não entendeu nada. Você ainda não entendeu esse texto. Independente do que ele estava experimentando ou do que os ocupantes da embarcação consideravam como realidade, Paulo orou e o céu respondeu. Ele não apenas estava deitado na cama descansando, dizendo: bem, você sabe, o Senhor me disse que eu vou estar em Roma, então eu acho que vou estar em Roma, vou ficar aqui quieto. Não, ele lutou pela palavra que recebeu. Vou repetir isso, ele lutou pela palavra que recebeu. Como Paulo disse a Timóteo: lute pela profecia que você foi alvo, lute pelas palavras proféticas que você recebeu. Então apareceu um anjo e disse: Paulo, você é o pacote Sedex que tem que ir até César. Eu estou aqui para te fazer chegar lá. Eu vim aqui para que a sua missão seja cumprida. A sua missão, Paulo, era que você deve ir a Roma. Eu vim aqui para certificar de que isso vai acontecer. E como um extra, o anjo lhe diz que a bondade que Deus lhe deu salvará também todas aquelas pessoas. Entenda isso. Eles vão viver, porque se você não estivesse a bordo daquele navio, Paulo, ele seria apenas uma outra pequena nota de rodapé na história sobre os navios que são perdidos no mar quando ocorrem tempestades dessa magnitude. Se Paulo, você não tivesse nesse barco, esse barco seria afundado e todos morreriam. Mas por sua causa eu vou salvar todos os que estão nesse barco. Que sujeito é esse, hein?
camarada é esse? Deus diz: eu vou salvar todos que estão com você por causa de você. Porque você está aqui, você tem uma conexão com o céu, e quando você fala, o céu se abre. E os anjos vêm, e a resposta chega. Gente, eu respeito demais essa gente que ora de verdade, não esses que parecem que oram, mas essa gente que abre os céus e trazem as respostas que ninguém mais tem. Eu respeito demais essa gente que tem as chaves do reino de Deus, como disse Jesus para Pedro, que abrem, que ligam, que desligam e que ligam. Paulo sabia quem Deus é e quem Ele é, e disse isso a todos. A minha pergunta é: como isso se aplica a você? Eu vim aqui essa manhã para te dizer: não deixe a tempestade jogar você fora do plano de Deus que Ele tem para você. Olha para o seu irmão e diga: você tem que chegar em Roma. E o céu vai ajudar você a ir até lá. Eu não sei qual é o seu destino, o lugar onde você tem que ir, mas eu não sei se você foi acometido de uma tempestade, mas eu quero lhe dizer que o céu está mobilizado para levar você onde você tem que ir. Eu acho que isso é uma boa notícia. Eu acho que isso diz respeito a muita gente aqui. Me ajuda aí, faz alguma coisa. Eu sei, seu relógio biológico apitou, meio-dia. É por isso que alguns estão com cara de fome agora. Parou a empolgação, acabou a gasolina. Tem uns que a gasolina nem chegou ali do meu lado esquerdo aqui, ó. Estou vendo vocês, tá? E por último, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Fique de pé. Eu ia falar mais um pouquinho, mas eu vou encerrar. Diga para o seu irmão: você está entrando na agenda do céu. Você está entrando na agenda do céu. Diga para ele: os compromissos divinos com você estão se acertando. Diga para ele: há conexões quânticas, alinhamentos celestiais. Diga: os anjos receberam ordens para se mobilizar em seu favor, e você vai até Roma, ao lugar que você foi destinado, e tudo vai fazer parte de um plano. Feche os olhos. Cada coisa. Aquela estúpida coisa assim. Mas como isso pode se adequar a um plano? Pense que Ele criou o universo. Alguém disse: mas como o peixe engoliu Jonas? O Deus que fez o peixe Jonas podia fazer Jonas engolir o peixe. Ele pode fazer, e Ele vai fazer. A propósito, Ele pode, Ele quer e Ele vai fazer. Nós estamos na estrada para Roma. Ainda que a tempestade tenha trago sobre nós muitos prejuízos, o anjo do Senhor veio aqui essa manhã para dizer: você é um pacote com o endereço certo. Você é a correspondência que vai chegar no destino. Pai, muito obrigado pelas famílias aqui que sofreram tanto esses dias. Tempestades, pessoas que têm um turbilhão, uma tempestade no seu coração, que estão vivendo dias difíceis, não é verdade? Gente com crises financeiras, gente com problemas de infidelidade em casa, gente sofrendo enfermidades, doenças.
Mas nós viemos aqui para dizer que tudo está se alinhando a um plano, que o seu coração hoje está se corrigindo, e você está saindo do caminho do erro, da tentação. Não nos induzas à tentação. Está pegando um outro caminho, não é isso? Não, se não é isso, você perdeu o seu tempo vindo aqui, porque é necessário que você se arrependa e que você deixe de falar aquelas coisas, e você deixe de prometer o que você não pode, e você deixe de ver aquelas coisas horríveis que você está vendo, e você abandone esse caso, e você abra mão da mentira e da dissimulação. Hoje o céu está aqui querendo se alinhar com você. Hoje é um dia para corrigir sua rota, para chegar ao lugar do seu destino. Então levante as suas mãos, que agora é contigo, não é mais comigo. Levante as suas mãos e faça seu dever de casa. Se conecte. Ligue agora o seu GPS. Levante as suas mãos. Está na hora de você fazer seu dever de casa. Essa parte é sua. Ninguém pode fazer isso por você. Você tem que corrigir as coisas do seu coração. Há muitas derrotas que você está sofrendo pelas coisas erradas que você faz, e muitos prejuízos vieram porque você ouviu as pessoas erradas, porque você se conectou, fez alianças erradas, porque você foi tão inocente, tratando um lobo como se simplesmente ele fosse uma pessoa comum. Lobos querem devorar você. Lobos são mal intencionados. Há predadores sexuais que querem simplesmente assediar as mulheres. Eles não amam mulher, eles não amam ninguém, eles nem amam a si mesmos. Eles só querem devorar você, porque eles têm um vazio dentro da alma como um buraco negro. São predadores. Eles querem devorar você, e você não pode tratar esse tipo de gente como uma pessoa comum e ser inocente diante de um inimigo tão cruel. Você tem que lidar com as suas carências, você tem que lidar com as suas faltas, você tem que simplesmente parar e corrigir a sua rota. Pai, hoje em nome de Jesus, nós queremos denunciar o mal perante Ti. Esse é o mês da recompensa, e o Senhor vai trazer julgamento e juízo sobre aqueles que inveteradamente continuam a praticar o erro. Será inevitável o juízo, porque julgamento é ordem, e o Senhor trará ordem sobre as coisas que estão fora do lugar. E nós aqui estamos denunciando o mal, porque como diz o Salmo 97, Deus odeia o mal. E nós estamos aqui hoje para ajustar os nossos corações, a fim de que não sejamos participantes das colheitas dessas pessoas vis, dessas pessoas que se deixaram macular, perverter, distorcer, contaminar. Tua palavra diz no Salmo 34: queres ver o bem e viver muitos anos? Aparta a tua língua do mal, aparta a tua língua do mal e do falar dolosamente. O que Deus quer hoje aqui é um acerto seu com a sua língua, com a sua boca. Ela não pode ser tão maldosa assim. Você não pode falar boatos como se fossem fatos. Você não pode falar fofocas como se fossem verdades. Você não pode viver nessa sina de destruir a reputação, de difamar pessoas e achar que você vai ficar impune. A Bíblia diz que o ímpio destrói o seu próximo com a sua boca, mas que Deus o julgará.
Eu, Senhor, odeio a língua maligna, a língua leprosa que contamina os outros com suas histórias. Hoje é dia de arrependimento, senhoras e senhores. É dia de corrigir suas palavras. Que Deus ponha um freio na sua boca e que você possa corrigir aquilo que você fez e restituir até. Estamos falando de restituição, e restituição envolve também não somente receber o que te foi perdido, mas dar aquilo que você negou e que era por direito dos outros. Hoje nós acertamos no nosso coração, estamos aos pés da cruz, porque Ele recebeu a recompensa dos nossos pecados, das nossas falhas, dos nossos erros, e estamos alinhando o nosso coração com a frequência do céu, recebendo o seu sangue, o seu perdão, a sua purificação. Purificação. É Hebreus quem diz que não há sacrifícios pelos pecados quando você recusa a se arrepender. O que será de nós se nós negarmos tamanha salvação? A salvação está batendo na sua porta e fazendo um convite para um novo caminho, um caminho mais alto, um caminho de pureza, um caminho de verdade, um caminho na luz. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos. Um ótimo dia para vocês todos.